Jesus tem compaixão por você. Jesus tem sentimentos, né? O Deus que se encarnou tem sentimento verdadeiro para conosco, sentimento de amor. E a Bíblia diz que Jesus, mesmo chegando ali 4 dias depois, né, quer dizer, tudo que estava determinado para uma situação fúnebre já tinha fechado os andamentos. E era 4 dias. Lázaro já deveria estar, como uma das irmãs até falou com Jesus, né? Ele já está chegando mal, já está de decomposição. Jesus ali mostrando o seu lado humano, né? Chegando 4 dias depois, mas Jesus também mostrou o seu lado divino. Quando o limite bate, para Jesus não tem limite. 4 dias depois, em estado de decomposição, a família queria receber o consolo dos amigos, não é? Antes, durante e depois. Jesus mostra que Ele é poderoso para reverter qualquer situação na nossa vida. A raça humana, ela afastou terrivelmente de Deus. Através do pecado lá de Adão, nós ficamos sujeitos a distanciar. Para você distanciar espiritualmente de Deus, irmãos, é uma distância física, né? Geográfica. É tudo para lá no campo do coração, no campo da mente. Às vezes você afasta rapidinho de Deus, que é uma questão, a velocidade é outra, né? Essa separação, esse distanciamento é outro cálculo. Não é o cálculo que a gente faz da separação física neste mundo. A raça humana distanciou. E distanciou de uma forma assustadora. Criaram vários deuses para si, conforme as suas imaginações. Um Deus que poderia ser manipulado pela força humana, pela inteligência humana. Deuses que poderiam ser criados só para atender aquilo que agradava ao ser humano. Deuses criados, cuidado para você não ficar criando deuses para você. Quantas das vezes nós abandonamos o verdadeiro Deus e começamos a criar deuses para nós? Aquilo que vai trazer solução, né? Só no campo natural, só no campo humano, e a gente começa a investir, abandonamos a Deus, abandonamos e deixamos de aproximar de Deus. Deus é aquele que deseja que você, nós vivamos achegados a Ele, próximos dEle, em todas as áreas das nossas vidas. Mesmo com todo esse afastamento, Deus colocou esforço para nos atrair. Deus trabalhou fortemente, de maneira tão aplicada, para ter a gente próximo, achegado a Ele. Deus quer você pertinho dEle. Amém? Deus quer cada um de nós bem perto do Senhor. Temos os nossos limites. Eu sei que cada um tem suas dificuldades. Eu tenho, você tem, todos nós temos, mas nós não podemos perder esse foco. Eu preciso andar perto de Deus. Eu preciso estar me aproximando cada dia mais diante de Deus. Porque se você não fizer isso, naturalmente você vai afastando, distanciando. Quando a gente fala de relacionamento, Deus é um ser vivo, uma pessoa. Ele quer relacionamento, ok? Deus não quer que você só entenda a pessoa dele. Conhecimento da palavra, que é o principal, porque se você não tiver a palavra, você não vai conhecer o Deus verdadeiro, e você não vai ter essa
Mas Deus é de relacionamento. E Deus, quando veio se revelando nesse livro sagrado, eu vou pegar algumas partes da Bíblia para a gente compreender. Ele veio propondo promessa. Aconteceu isso com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e os demais, até a lei. Deus dá uma promessa, o indivíduo, Abraão, Isaac e Jacó, os demais, aplicava a fé e vinha sinais, prodígios e maravilhas e respostas. Promessa, tudo começa com Deus, irmãos. Tudo começa com Deus. Nós temos que aproveitar as iniciativas divinas para a nossa vida. Precisamos aproveitar porque o caminho está aberto. O caminho do relacionamento com Deus está aberto. Deus quer relacionar conosco. Mas na frente de Deus, isso aqui estava tratando com indivíduos, tratou com a individualidade de Abraão, de Isaac, de Jacó, depois ali de José, e foi assim trabalhando com essas pessoas, buscando relacionamento, aproximar, ter um relacionamento dessas pessoas com ele, e ele com essas pessoas. Aí Deus, aquelas pessoas tomaram posse da promessa pela fé e viram os resultados. A nação de Israel, que era um dos resultados que viriam, aconteceu. Virou uma situação corporativa, virou uma nação. Aí Deus começou, quando virou uma situação corporativa, a situação ficou ruim de relacionamento. As pessoas tinham muita dificuldade de entender Deus. Como era uma situação corporativa, era uma coletividade, Deus começou a trabalhar a lei. Vou dar a lei. A lei eu vou dar a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável através da lei. E a Bíblia diz que o povo tinha facilidade de afastar de Deus na coletividade. Isso a gente aconteceu várias vezes. A gente acha que no presente várias vezes a nação de Israel se levantando contra Deus na coletividade, unindo força. Aí Deus apresentou a lei. E Deus apresentou a nação de Israel contra a coletividade, às vezes os sinais é que atraem. E Deus começou a marcar a nação de Israel com sinais e maravilhas. A nação de Israel tinha como a primeira percepção espiritual se é Deus verdadeiro ou não, quando acontecia sinais, prodígios e maravilhas. Eles tinham que ter sinais para depois praticar ou colocar em ação a fé, para depois lá ter como resultado alguma graça, alguma resposta da obediência a Ele. Veio Jesus, o Evangelho veio, irmãos. A coisa mudou, irmãos. O judeu, durante a formação do Evangelho, através da pessoa de Jesus Cristo, ações de Cristo, os judeus várias vezes pediram a Jesus o que, irmãos? Sinais. Que sinais o Senhor faz para a gente crer? Qual que é o sinal que o Senhor vai fazer? Jesus vai fazer sinais de nariz deles. O tempo todo fazer sinais. O que aconteceu lá no deserto aconteceu no Novo Testamento. A multiplicação dos pães, não é? A multiplicação dos pães foi uma experiência que a nação de Israel teve no deserto. O maná que desceu dos céus. E como que Deus fez a provisão para eles, e como que Jesus mostrou ali, dentro daquela realidade, multidão ali, como que Ele cuidou das pessoas com sinais, prodígios e maravilhas. Mas o judeu queria sinais, sinais, sinais. Vou fazer uma pergunta.
Quem deseja os sinais de Deus? Levanta a mão assim, todos nós, irmãos. Porque o nosso Deus é Deus de sinal, de prodígio, de maravilhas. Tá ok? Aí a gente vem para a igreja e fala assim: Deus, faça um sinal que eu vou crer. A gente começa a inverter a proposta do Novo Testamento, a proposta do Evangelho. Aí Jesus aparece e diz assim em Marcos 16, 17: estes sinais, Deus quer fazer sinais. Estes sinais, diz a palavra de Deus, hão de acompanhar aqueles que creem. Então, o Evangelho faz o contrário. Põe a fé para funcionar, a fé em ação, para você ver sinais. Porque Deus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é poderoso. Nós estamos mudando. Às vezes a gente vem para a igreja expectativa de sinais, mas a gente vem sem fé. Ou queremos que a fé do outro manifeste para a gente sair também com vantagens, com algumas vantagens pessoais, familiares. Então a Bíblia diz assim: esses sinais não acompanham aqueles que creem. Meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, algumas coisas vão vir para beber, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós precisamos entender que os fundamentos são a verdade do Evangelho. Primeira coisa, a verdade do Evangelho. Segunda coisa, fé em ação. Terceira coisa, mãos estendidas para receber. Que Deus aumente a nossa fé. Que Deus capacite a cada um de nós com essa fé em ação. Fundamentada onde? Nas verdades do Evangelho, que é poder de Deus, que traz salvação eterna, mas também traz livramento, salvamento para nossas realidades aqui na vida do tempo. Jesus, ele é o autor das boas novas. As boas novas precisavam de um mensageiro, e foi o próprio Filho de Deus, o mensageiro das boas novas. O centro do Evangelho é Cristo. E esse Cristo que é o centro do Evangelho, Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que está aqui com o mesmo poder, a mesma possibilidade, com o mesmo choro ou sentimento, por você, pela sua situação. É aquele que te ama de verdade, que quer mudar a sua situação para uma situação de alívio, de bênção na sua vida. Deus quer que você seja uma pessoa que promova celebração, festa na presença dele. Amém, irmãos? Jesus nunca chega atrasado. Mesmo quando a situação parece esgotou o natural, Jesus tem a possibilidade do sobrenatural em favor das nossas vidas. Jesus libera a palavra. Se Jesus não liberar a palavra, nós não podemos inventar uma fé, colocar uma fé em ação sem a palavra de Deus. E Jesus liberou uma palavra, a fé foi colocada em ação e o resultado aconteceu. Eu estou falando aqui do céu de nascença. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando dentro da cidade de Jerusalém. Se você pegar o capítulo 8, versos, os 3, 4, 5, 6 versos assim meio, você vai descobrir que Jesus estava ali sob perseguição, ele foi expulso do templo. O dono do templo, o Deus do templo, o Deus que andou com Israel lá no deserto, que deu promessa, que deu a lei, que caminhou, que deu os profetas, Jesus foi expulso. Eles estavam ali
na intenção de tomar pedras para tirar Jesus. Aí Jesus fugiu de uma forma oculta ali do templo. Deus tinha que sair do templo que é dele. O templo é dele, irmãos. Ele foi escorraçado, expulso do lugar que era dele. O templo é do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus foi ali expulso, saiu de forma oculta, escondida, para não ser apedrejado. E caminhando por Jerusalém, encontrou esse cego de nascença. Esse homem nasceu cego. Ele não pegou a cegueira dele, nasceu cego. Veio algo ligado à sua situação humana, né, que era a cegueira. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, disseram: Senhor, quem pegou? Para que ele tivesse essa situação aqui de cegueira. E é tão ruim, Deus, nascer e não enxergar, não ter visão. Quem pegou? Os pais ou ele? Aí Jesus deu uma resposta apropriada para eles. Nem os pais e nem ele pegou. Ele nasceu cego para que a glória de Deus, o poder de Deus, o mover de Deus seja manifestado na vida dele. Tem coisas aí, irmãos, que Deus está permitindo, tá? E geralmente tem um monte de gente que você passa por algumas lutas, que acontece alguma coisa contrária à normalidade da sua vida, um monte de gente apontando. É um monte de gente caçando um monte de coisa com os discípulos aqui para saber quem pegou. Tem situação que você pergunta: Deus, eu pequei. É a primeira pessoa mais sincera diante de Deus deve ser: você, eu pequei, talvez pode ser uma brecha mesmo, que eu estou dando, né, para o diabo se andar, o diabo mexer nessa área da minha vida. Tem momento que você adoece, que é concessão maligna. A Bíblia diz que uma mulher lá de 18 anos, ela andava assim, toda envergada, profunda, e era demônios, 18 anos, os demônios prendendo a normalidade física dela. Então a gente precisa discernir. Você perde, você adoece porque você é gente, você adoece porque você está brecha, você pode estar sofrendo alguma coisa, porque na realidade é uma intromissão do diabo. E você também pode estar passando por uma situação para que a glória de Deus manifeste na sua vida, mesmo se negativo. Aí Jesus aproximou daquele homem. O Jesus que foi expulso lá do templo, cuspiu no chão e passou o cuspe com aquela poeira no olho dele. E Jesus, que tem poder para fazer todas as coisas pelo poder da sua palavra, o mesmo Jesus que diz: haja sol, haja lua, haja firmamento, haja luz, ele tem poder para fazer e liberar algo da sua vida. Ele é a palavra, ele é o poder da palavra, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A palavra que deu toda a existência ao universo estava ali. Pegou a poeira, cuspiu, passou no olho. Agora, velho, fé em ação. Vai, lava os seus olhos, tira essa lama que você cuspiu e a poeira lá no reservatório de Siloé. O que ele fez, irmãos? Colocou a fé em ação. Ele era cego. Eu não sei mensurar aqui a distância entre onde ele estava e até o tanque de Siloé. Significava o quê? Enviado. Quando Deus envia, quando Deus te envia, e a gente coloca o olho barreira, ele lá no tanque de Siloé, porque ele me curou uma vez, parou com esse
Bíblia diz que ele o quê? Lavou. E o que aconteceu com ele? Resposta, resultado. E ele, a Bíblia diz que ele passou a ver. Lavou-se. E a Bíblia diz que ele teve uma outra reação. Ele foi, segunda ação, lavou, e depois ele voltou. Ele voltou para quê? Nenhuma bênção de Deus para nossas vidas tem que terminar ou ter o seu fim, nós mesmos. Todas as bênçãos de Deus para nós precisa gerar algo para o engrandecimento de Deus. Esse homem, irmãos, que encontrou com Jesus, foi, lavou e voltou, se tornou uma grande testemunha de Jesus e da pessoa de Jesus ali, as abordagens que fizeram com ele na sequência. Toda a pessoa que você receber tem um fim proveitoso também, para te atender, e um fim proveitoso para a glória de Deus, para a expansão do Evangelho, para o engrandecimento do Evangelho, para o engrandecimento do Cristo, que manda fé em ação, resultado. Outra passagem aqui que eu lembro é a passagem bíblica, que a gente encontra lá em Lucas, capítulo 17, de 11 a 16. Jesus estava passando de Samaria e Galiléia, descendo, ou subindo para Jerusalém, melhor dizendo. Quando ele aproxima de uma aldeia, 10 leprosos fazem uma convidada ao Senhor. Eles queriam a purificação da lepra. 10, um grupo. Aí Jesus só deu uma orientação para eles: a palavra foi liberada. A palavra foi liberada. E quem que é o autor da palavra? Jesus. Que Jesus libera a palavra para você nesta noite, porque a palavra, interagindo com a ação de fé, vai trazer resultado. Aí Jesus deu ordem para eles que eles tomassem rumo até o sacerdócio, porque a lei exigia. O que poderia inspecionar o leproso e declarar o leproso apto para a vida social era o sacerdote. E a Bíblia diz que eles, não sei a distância também, qual que era a distância até chegar no sacerdote lá em Jerusalém? Mas eles começaram a andar, até contrariando os princípios, né, da sociedade, da vida social, quando na lepra. E a Bíblia diz que, ao caminhar, fé em ação, eles perceberam que estavam puros, purificados. Precisava nem do sacerdote para purificar. O sacerdote só ia lavar os homens, eles voltarem à vida social. Mas um voltou. Era samaritano. Os demais foram lá para o sacerdote. O sacerdote da tribo de Levi, do ministério arônico, do judaísmo, um voltou ao verdadeiro sacerdote. Um sacerdote que não era aquele que comandava as atividades do serviço do templo terreno. Ele era o sumo sacerdote do templo celestial. Recebeu a pureza, a saúde. E a Bíblia diz que no texto fala que um voltou. E voltou o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote celestial.
poder. Que percepção, irmãos! Além do resultado que ele teve no corpo, ele teve uma percepção maravilhosa. A percepção de Jesus era digno de toda a prostração humana. Em gratidão, houve ali louvor, adoração, rendimento. Ele se rendeu aos pés de Jesus e também agradeceu a Jesus. Toda manifestação de Deus tem um fim proveitoso para você crescer mais e mais. Às vezes você sai só com a sua bênção, fica com ela, dorme com ela, acorda com ela envelhece com você. E a principal, ou o principal objetivo de toda essa ação de Deus, palavra liberada, fé em ação e resultado, é para que Deus seja louvado, glorificado, e o nosso coração possa prostrar diante dele em rendição e gratidão o tempo todo. Para encerrar, Jesus estava na Galileia, subiu da Galileia para Cafarnaum, e estava ali naquela região lá de cima, no norte de Israel. Chegando em Cafarnaum, Pedro andando ali pela cidade, ele encontrou os cobradores de impostos do templo, 2 dracmas, que era um imposto, não era uma coisa voluntária, era uma imposição. Todo judeu pagava o imposto do templo, 2 dracmas. Aí os cobradores de impostos chegou para Pedro e falou assim: aqui, querendo embaraçar Jesus, o dono do templo, o Senhor do templo, o Senhor de toda a terra, o Senhor dono dos céus e da terra, de tudo que há pertence a Ele. Perguntou para Pedro: Pedro, o mestre de vocês não paga o imposto? Ele está lesando o imposto? Eles não pagam? Querendo proteger Jesus, né? Não paga, Jesus paga. Não vem denegrir mais do meu mestre, não, que paga. Aí quando Pedro entrou em casa, cheio de dúvida no coração, ele nunca viu Jesus dar as 2 dracmas. Oi? Dracmas. Aí o que aconteceu? Antes de Pedro externar qualquer coisa, Jesus, que era Deus homem e homem Deus, falou: Pedro, para que se paga o imposto? Nós pagamos, o filho paga o imposto. Aí Pedro: não, eles são isentos do imposto. Então tá, Pedro, está dada a resposta. Eu sou filho de Deus, eu não tenho que pagar imposto, eu sou Deus e Deus. Mas assim, para não se escandalizar, para a gente não criar barreiras espirituais, religiosas, vai, pega um anzol, vai lá no quartinho, pega um anzol, arruma a isca e lança o anzol no mar. O primeiro peixe que você pegar, você abre e você vai encontrar lá o valor para pagar a minha parte e a sua parte. Jesus é aquele, irmãos, que ele procura tudo para fazer a gente andar com boa consciência. Não está com consciência pesada, não está com algo no coração, né, que trazer um peso, abafamento. Mas não é nada. Irmão, se você fosse Pedro, que conhecia essa questão de pescaria, você iria lá? Foi muita fé de Pedro, amigos. Fé em ação. Pedro tinha um monte de argumento para jogar em Cristo. Senhor, você havia
dinheiro em um peixe? Nunca! Eu nunca peguei um peixe e ao abrir esse peixe encontrei dinheiro lá. Porque senão seria uma vantagem, né? Além de comer o peixe, ainda fazer uma boa poupança. Tinha um bom investimento. Peixe e dinheiro no peixe. Nunca achei. Mas aquele peixe foi até o anzol de Pedro. Porque Jesus, que tem domínio sobre tudo e todos, levou aquele peixe para quebrar essa acusação de cima de Pedro, na consciência de Pedro. Palavra dada, vai ao mar, lançou. Pedro foi, pescou, fé em ação, e o resultado veio. Pedro abriu o peixe, estava lá justamente o valor para pagar o imposto que era devido ao Pedro. Pastor, o que veio depois? Pedro caminhou a vida inteira, o resto da sua vida humana, na linha dele, marcado por uma certeza inabalável. O Cristo que ele servia, o mestre dele, o Senhor dele, tem domínio sobre tudo e todos. Às vezes nós esbarramos em situação que a gente não acredita que Jesus vai fazer. Nós limitamos o nosso Cristo. E ele aprendeu uma coisa: Ele é Deus, e como Deus, Ele governa e domina sobre tudo e todos. E Deus não precisa fazer algumas coisas, irmãos, que é irracional. E às vezes a fé, ela esbarra na nossa racionalidade humana. Essa doença não pode. A medicina diz que não tem jeito. Respeita a medicina. Mas a resposta final é de quem? De Deus. A pessoa fala que você não pode, você não tem competência, qual é a resposta final, irmãos? De Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem domínio na situação de cada um de nós. Deus permite coisa para a gente investir em oração, aproximar dele e receber dele a resposta de uma forma totalmente sobrenatural. Jesus não